Bom dia para você que está em casa. Hoje nós vamos conhecer o caso de uma funcionária de uma empresa de telemarketing que sofreu um acidente e foi afastada do trabalho. Ela só contribuiu 4 anos com o INSS. O que ela deve fazer agora? Pedir aposentadoria ou tentar prorrogar auxílio-doença? O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Vanessa Veduto. Vanessa, bom dia. Muito obrigada por sua presença novamente aqui com a gente. Bom dia, Madi. É sempre um prazer. Olha, a nossa personagem de hoje é a Rose, que passou dos 30 anos de idade, mas já busca a aposentadoria por causa de uma queda no trabalho. Ela ainda sofre todos os dias com as consequências deste acidente e agora está na dúvida sobre o que fazer. Oi, meu nome é Rose, eu tenho 32 anos. Em setembro de 2008, eu tive uma queda dentro da empresa, onde eu acabei fraturando o cóccix. A primeira cirurgia que eu fiz na coluna, infelizmente, foi mal sucedida, porque foi retirada as hérnias que formaram devido à queda, mas eu não consigo ter uma vida normal. Eu não posso ficar muito tempo de pé, não posso ficar muito tempo sentada. Perdi a sensibilidade da perna esquerda e perdi a sensibilidade dos 2 pés, onde foi falado que eu deveria fazer uma outra cirurgia para colocar a placa de titânio e os parafusos. Hoje eu tomo, em média, 8 a 10 comprimidos por dia para poder andar, principalmente a morfina. É um remédio que eu não posso ficar sem, porque eu não consigo andar sem ele. Eu tenho medo de me aposentar porque, quando eu fiquei na Caixa, como eu estou hoje ainda na Caixa, o meu salário era um valor. E hoje ele já está no salário mínimo. A minha dúvida é a seguinte: eu devo pedir a demissão para me aposentar? Esses 3 anos e 2 meses que eu tenho de contribuição ao INSS é o suficiente para me aposentar nesse caso? Então, Vanessa, o que você pode dizer para a nossa personagem de hoje? Bom, vamos lá. Pelo que aconteceu com ela, a gente percebe que é grave, né? Ela teve uma fratura no cóccix, isso já aconteceu há 4 anos, faz 4 anos que ela está em tratamento e não consegue obter uma melhora, uma recuperação total. Mas, Madi, essa questão médica, em primeiro lugar, tem que ser avaliada pelo médico, pelo especialista que cuida dela. Somente esse especialista vai poder dizer se, diante do quadro que existe, há perspectiva dela retornar à capacidade dela total ou até uma capacidade reduzida, né? Então, no primeiro momento, quem vai poder fazer essa avaliação é o médico dela. Se o médico dela disser que, por mais que ela venha se tratar, ela não vai conseguir ter uma vida normal, não consegue ficar muito tempo sentada, não consegue ficar muito tempo em pé, como é que vai até se locomover, né, até o local de trabalho, fica difícil para ela. Aí, nessa hipótese, o médico, então, deve fazer um relatório descrevendo toda a situação, colocando o CID, o Código Internacional da Doença. Ela deve reunir todos os exames dela e pleitear a aposentadoria. Em relação ao período que ela estava recebendo auxílio-doença, ela manteve a qualidade de segurada, porque enquanto o segurado está recebendo um benefício, ele não perde a qualidade de segurado. Então, não haveria problema algum para ela pleitear a aposentadoria por invalidez. O que vai mudar? A aposentadoria por invalidez, ela é de 100% do salário de benefício, ou seja, é feita uma média aritmética dos salários de contribuição e essa média é multiplicada por 100%. O auxílio-doença é de 91%, então ela vai ter um aumento aproximadamente de 9%. A gente não pode dizer que são exatos 9%, porque o INSS tem que fazer o recálculo da aposentadoria, mas aproximadamente para ela ter uma ideia em relação ao valor. Ela está fazendo uma comparação também em relação ao salário dela, né? A aposentadoria, o benefício do INSS, ele não é equivalente à remuneração de quem está em atividade. Na verdade, ele tem uma correspondência com a base que foi utilizada para a contribuição.
né? Então, se ela tinha uma contribuição cuja base era o teto, ela vai ter um benefício próximo do teto. Agora, se ela tinha uma base, uma remuneração muito abaixo do teto, aí, infelizmente, não tem muito o que ser feito nesse sentido. Vamos só lembrar, é possível fazer esse cálculo pelo site da Previdência? É possível, sim. Existe um link que se chama Conte Sua Aposentadoria, Calcule Sua Aposentadoria, e ela vai inserir ali os salários de contribuição, ou seja, as bases que ingressaram como base de incidência da contribuição para o INSS. Ela pode pegar na carteira de trabalho dela ou ela pode puxar um documento no INSS chamado CNIS, que vai dar exatamente esses valores. Ela vai inserir ali nas competências mês a mês e o próprio sistema informatizado vai fazer o cálculo para ela. O site é o www.inss.gov.br. E só para finalizar, é importante ela lembrar que, como ela sofreu um acidente de trabalho, há algumas características importantes de um benefício acidentário. Se ela vier a ter alta do INSS e retornar para o trabalho, ela tem estabilidade de 1 ano, ou seja, o empregador não pode demiti-la num período inferior a 1 ano. Além disso, todo esse período que ela estava parada, o empregador é obrigado a fazer o depósito do fundo de garantia, o que não acontece se ela tivesse afastada por uma doença comum, tá? E também é importante ela verificar por que ocorreu essa queda, né? Se ela ocorreu essa queda porque a empresa, por exemplo, estava molhada num momento que não deveria estar, o chão não possuía algum sistema antiderrapante, enfim, existia alguma espécie de negligência do empregador com o ambiente do trabalho que propiciou a queda dela, é possível, inclusive, ela vir a pensar num processo trabalhista de responsabilidade civil para obter uma indenização tanto moral quanto material contra esse empregador. Inclusive, Madi, essa indenização material, ela abrangeria o pagamento de plano de saúde enquanto ela estiver doente. Puxa vida, são vários direitos que ela tem. Há várias que consequências de um que ela... acidente de trabalho, sem dúvida alguma. Olha, uma pergunta aqui também sobre o auxílio-doença. Ana Maria da Silva, ela é de Minas. Eu fiquei 2 anos recebendo o auxílio-doença. Hoje tenho 62 anos. Se eu quiser me aposentar hoje, seria necessário pagar esses 2 anos para me aposentar? Ela conta que começou a contribuir em 1998. De forma alguma. O período que ela está afastada recebendo auxílio-doença, ela é considerada uma segurada da Previdência Social e esse período vai ser computado para fins de aposentadoria, como se ela estivesse contribuindo. Tanto que, se ela observar a carta de concessão do auxílio-doença, ela vai observar ali que a alíquota do salário de benefício, ou seja, da média das remunerações, é de 91%. Esses 9% significam justamente a contribuição que já fica retida para o INSS. Olha, a Samara Silva é de Campina Grande, Paraíba. Ela conta, eu me afastei das minhas atividades profissionais desde 2004. De 2004 a 2008, eu recebi o auxílio-doença. Em 2008, fui aposentada por invalidez. Então, ela faz 2 perguntas. A primeira, gostaria de saber se eu tenho direito de receber a minha rescisão do contrato na empresa. Talvez uma questão mais trabalhista, né? E a outra, ela escreve, o meu salário está muito defasado. Me pagam apenas o salário mínimo, mas nunca recebi salário mínimo, sempre ganhei melhor. Eu tenho direito à revisão junto ao INSS? Olha, em primeiro lugar, essa dúvida dos direitos trabalhistas, das verbas rescisórias para quem está afastado por aposentadoria por invalidez é muito recorrente. A aposentadoria por invalidez, ela não permite o recebimento das verbas trabalhistas, porque ela significa uma suspensão do contrato de trabalho. Como o contrato de trabalho está suspenso, não há que se falar em rescisão, recebimento de 13º proporcional, férias proporcionais, enfim, saldo do salário. Não há um rompimento do contrato. Então, infelizmente, ela não tem como receber essas verbas trabalhistas e nem dar baixa na carteira. A carteira dela fica em aberto. Inclusive, quem está aposentado por invalidez, Madi, apesar de ser um benefício que a gente chama de permanente, essa pessoa fica submetida a perícias periódicas que podem ser solicitadas, requisitadas pelo INSS para verificar se houve recuperação da capacidade. E se isso acontecer, ela vai ter direito a retornar para a empresa com aquele contrato de trabalho que ficou em aberto. Tá? Em relação ao salário dela,
é preciso verificar o cálculo da época da concessão, né? Na época que ela começou a receber o benefício, eram feitas a média de 80% dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 94 até a data que ela deu entrada no benefício. Agora, se ela está estranhando, ela está achando que está um pouco abaixo do valor do que ela recebia, ela pode também pegar um CNIS no INSS e fazer uma simulação no próprio site para verificar se está correto, comparar ali o salário de contribuição do CNIS com o salário de contribuição que está inserido na memória de cálculo da carta de concessão. Porque a carta de concessão, Madi, que é um benefício que a pessoa recebe quando começa a receber o benefício, ela tem uma memória de cálculo. Constam ali todos os salários que foram utilizados para gerar a renda mensal inicial. Então é possível que ela faça uma conferência para verificar se tem algum salário inferior ali, se tem algum erro no cálculo feito pelo INSS. Olha, o Paulo Sérgio é aqui de São Paulo. Ele escreve: eu trabalho de motorista, tenho problemas de coluna e estou afastado há 8 anos. O INSS me deu alta, mas alegou que eu não posso exercer a função de motorista. O INSS me enviou uma carta para a empresa para que eu mudasse de função. Mas a empresa se nega a fazer isso e me mandaram voltar para o INSS. O que eu devo fazer? Olha, essa é uma tendência que a gente observa atualmente. O INSS tentando fazer com que o trabalhador, ao invés de se aposentar por invalidez, se reabilite para uma outra atividade, até por entender que a produtividade é importante para o desenvolvimento da sociedade, do próprio trabalhador, né, do ser humano. Então, o INSS também tem que propiciar meios para que esse trabalhador possa ser reinserido no mercado de trabalho numa outra atividade. Que meios serão esses? Através de bolsas, de formação profissional. A gente já observa algumas parcerias nesse sentido, mas a coisa ainda está muito no começo. O que está acontecendo na realidade é que o INSS simplesmente determina a volta do empregado para a empresa não está preparada para receber esse empregado numa outra função, e aí esse empregado fica numa situação bem crítica, porque ele fica sem o salário da empresa e sem o benefício do INSS. Se está ocorrendo uma má vontade da empresa para treinar esse funcionário, para recolocá-lo numa outra função, aí caberia a ele procurar a responsabilização da empresa, inclusive na Justiça do Trabalho, pleiteando ali ou a rescisão indireta do contrato de trabalho, Madi. Por quê? Quando a empresa dá causa para o trabalhador pedir a demissão, se chama rescisão indireta. É como se ele tivesse sido mandado embora sem justa causa. Ele tem todos os direitos trabalhistas, 40% do fundo de garantia, aviso prévio, enfim, como se ele tivesse sido mandado embora. Só que por culpa da empresa. Então, quando a empresa o deixa nessa situação, nesse limbo, ele pode ingressar com essa ação trabalhista, pedindo a rescisão indireta, inclusive pedindo o dano moral em função desse limbo, né, dessa falta de salário, dessa falta de reaproveitamento dele, e aí, então, procurar uma reinserção no mercado de trabalho. Agora, claro, se é um trabalhador que não tem condições, que não tem como ter qualquer outro tipo de treinamento, não tem como se recolocar numa outra função capaz de lhe prover o sustento, aí a hipótese é de aposentadoria por invalidez. Marcelo Nunes tem 36 anos, é de Osasco. Ele escreve: sofri um acidente em 1º de abril de 2012. Fraturei o ombro, passei por cirurgia, estou afastado da empresa e recebi os 15 primeiros dias pela empresa. A partir do 16º dia, a empresa não me pagou mais e disse que eu deveria entrar na Caixa. Porém, só consegui agendar a perícia para o dia 14 de junho de 2012. Então, a dúvida dele é: eu recebo desde o 16º dia útil ou vou receber a partir da data em que consegui agendar a perícia médica? E o valor do benefício será meu salário integral ou é feito outro cálculo? Olha, ele tem direito a receber a partir do 16º dia, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Me estranha um pouquinho essa informação do nosso telespectador, porque o INSS está um pouco melhor em relação aos agendamentos das perícias por benefício por incapacidade. Talvez seja o caso até dele tentar um novo reagendamento, mas certamente ele vai receber a partir do 16º dia, ele tem esse direito garantido por lei.
A outra dúvida dele, Madi, em relação ao cálculo, né? Isso. Ele não vai receber o valor exato da remuneração dele, não é dessa forma que é feito. Vai ser feita uma média aritmética de 80% dos maiores salários de contribuição. Lembrando que salário de contribuição é a remuneração dele, é a base sobre a qual incidiu a contribuição para o INSS. Então, vai ser feita uma média desde julho de 94. Então, ele tem que observar como é que era a remuneração dele nessa época, né? Porque isso vai repercutir no cálculo do benefício. E sobre essa média vai incidir um coeficiente de 91%, que é o coeficiente do auxílio-doença. Silvio Rodrigues da Silva, de Cafelândia, aqui em São Paulo. Eu sou aposentado por invalidez. É verdade que quando eu falecer, a minha esposa perderá o direito de continuar a receber a minha aposentadoria? E quando ela se aposentar, o que pode acontecer? Ela irá receber os seus benefícios e mais a minha aposentadoria? É isso mesmo. De forma alguma, ela perderá o direito de receber a aposentadoria dele. Com ele falecendo, ela, como dependente prevista na legislação, uma dependente preferencial, presumida, ou seja, ela não precisa nem comprovar a dependência econômica, basta comprovar que ela era casada com ele, ela tem direito a receber 100% da aposentadoria dele na forma de pensão por morte. E essa pensão por morte, ela é perfeitamente acumulável com uma aposentadoria que advenha das próprias contribuições dela. Então, não há problema nenhum ela receber a pensão por morte junto com uma aposentadoria do trabalho dela, que pode ser uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de contribuição ou até uma aposentadoria por invalidez. Olha, o Agostinho Lossi tem uma pergunta que é frequente aqui. Quando, em 1982, me aposentei, o INSS me concedeu um pouquinho mais de 7 salários mínimos como remuneração. Ele não me concedeu um direito adquirido? Hoje, recebo em torno de 4 salários mínimos. Assim sendo, eu poderia entrar com uma ação contra o INSS pedindo o meu direito adquirido? Olha só o que acontece, né? A legislação é um pouquinho complicada e ela é complicada para a cabeça da gente entender, né? Como é que essas mudanças todas acontecem e as pessoas acabam sofrendo prejuízo sem ter a preservação do seu direito adquirido. Em tese, ele teria direito adquirido, sim, a forma de cálculo que foi concedida na época em que ele se aposentou. Mas, em 1988... foi promulgada a nova Constituição Federal, que está vigente até hoje. E ela inaugurou uma nova ordem e, frente a uma nova Constituição, não existe direito adquirido. E o que trouxe essa nova Constituição? Trouxe a desvinculação de qualquer benefício ao número de salários mínimos. Então, não existe direito adquirido frente a uma nova ordem constitucional. E ele não tem como pleitear em juízo a equiparação, a equivalência a número de salários mínimos, né? Hoje em dia, Madi, a gente observa, né, desde o governo Lula já a adoção de um sistema de revalorização do salário mínimo, ou seja, de todos os benefícios que são pagos pelo mínimo. Tanto que a gente observa nos últimos reajustes dos benefícios no mínimo, tenham sido sempre acima, muito acima daquelas pessoas que recebem acima do mínimo. O último, se eu não me engano, foi de 15% contra 6,06% do aposentado acima do mínimo. Então, há aí uma política de revalorização. Só que, por um outro, é bom, por um lado, porque melhora um pouco, né, dá mais dignidade para quem recebe o mínimo, e, por um outro lado, acaba trazendo uma situação injusta, porque quem recebe acima do mínimo, a coisa vai achatando e acaba aí chegando a um salário mínimo. Então, infelizmente, essa revisão aí que o nosso telespectador propõe não é possível. Mas há outras revisões que podem ser estudadas, analisadas e serem feitas no caso dele, né? Ele precisa procurar um profissional, pegar o CNIS dele no INSS, a carta de concessão e memória de cálculo e avaliar dentro das revisões aí que existem o que pode ser feito. Olha, Vanessa, a gente está recebendo muitas perguntas e eu gostaria de pedir ao telespectador que tente resumir um pouquinho mais a questão, até para que a gente possa responder, tirar mais dúvidas. A Luana Beltrão de Oliveira, ela escreve: eu gostaria de saber se a minha família tem direito à pensão por morte. O meu pai faleceu em 2004 e ele não tinha carteira assinada na época. Somos 3 irmãs do mesmo casamento. Meu pai e minha mãe não eram casados em cartório. O que precisamos fazer para conseguir esse benefício? Olha só, um dos requisitos para a concessão da pensão por morte
É que o segurado, na verdade, que o falecido tem a qualidade de segurado do INSS. O que significa isso? Ele precisa estar contribuindo para o INSS ou ter deixado de contribuir pelo período máximo de 3 anos, que é o que a gente chama de período de graça. Ou seja, se ele parar de contribuir, ele pode ficar até 3 anos sem pagar o INSS e não perder a qualidade de segurado e assim os seus beneficiários terão direito à pensão. Então, em primeiro lugar, ela tem que verificar quanto tempo o pai dela estava sem pagar o INSS. Uma outra hipótese que pode ser verificada, Madi, acontece, é muito comum as pessoas pararem de trabalhar porque estão doentes e às vezes não pleitearem o benefício de auxílio-doença. Se aconteceu essa hipótese, ela conseguir comprovar que o pai dela ficou doente ainda dentro desse período de graça, esse período aí de 3 anos, é possível então comprovar o direito ao benefício de pensão por morte. E como que ela teria que fazer? Se ele ficou doente, por exemplo, ela pode ir no hospital onde ele eventualmente passou ou ficou internado, pegar uma cópia do prontuário médico, verificar exames, relatórios médicos que tenha guardado dentro de casa. E aí, se ela tiver essa prova, é possível fazer o requerimento nesse sentido. Agora, ela mencionou que a mãe dela não era casada no cartório, mas que provavelmente vivia com o pai. Se essa situação, de fato, acontecia, se a mãe era companheira do pai, a mãe vai ter direito à pensão e aí as filhas, se forem maiores de 21 anos, não vão ter direito. Tá? Agora, se as filhas forem menores, aí a mãe tem direito à pensão e vai ratear essa pensão com as filhas menores de 21 anos ou incapazes. Olha, a Ínia Marta, ela escreve: eu tenho transtorno bipolar, eu fiquei durante 12 anos de licença, indo e voltando. Agora eu me sinto bem. Ela passou no último dia 17 de abril, na perícia, levou os exames do médico dela, comprovando que ela está apta para o trabalho, com algumas restrições, mas nada que me impeça de voltar a trabalhar. Eu pedi para os médicos a minha alta, mas eles me aposentaram por invalidez. Eu quero voltar a trabalhar, será que é possível fazer alguma coisa para reverter isso? Olha só, essa situação é excepcional, né? O que a gente observa na prática é justamente ao contrário, as pessoas querendo se aposentar por invalidez e não conseguindo. Não ao contrário. Não, é perfeitamente possível, basta ela pedir um laudo para o psiquiatra que a acompanha ou para o terapeuta que a acompanha, dizendo que ela está apta para o trabalho, se dirigir a qualquer agência do INSS e pedir para remarcar uma nova perícia. Certamente com um relatório do psiquiatra que a acompanha concedendo alta, ela vai conseguir reverter essa situação, não tenho dúvida nenhuma disso. Olha, a Jaciara, ela escreve: minha sogra só contribuiu por 2 anos com a Previdência. Hoje ela tem 59 anos. Ela tem direito a se aposentar por idade sem contribuir mais ou precisa contribuir durante 180 meses? Ela não tem direito a se aposentar por idade com 2 anos de contribuição. Existe um período mínimo previsto em lei, que são 180 contribuições ou 15 anos de contribuição. E no caso, como ela está prestes a completar 60 anos, né, não é mais recomendável ela começar a contribuir para completar aí os 13 anos que faltam nessas alturas. O que ela pode fazer é pleitear um benefício assistencial, que é o LOAS, que pode ser pedido em qualquer agência do INSS, agendado ou pelo telefone 135 ou através do site que a gente já deu, que é o www.inss.gov.br, e esse benefício vai ser devido caso, na mesma residência onde ela mora, não haja nenhuma outra pessoa recebendo um benefício do INSS acima de um salário mínimo e a renda familiar por cabeça, ou seja, por pessoa que reside, seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Um assistente social vai fazer uma visita nessa residência para verificar se as condições de necessidade realmente estão presentes e se essas características se verificarem, ela vai ter direito a um benefício de um salário mínimo. Ok, nós já voltamos com outras perguntas e respostas sobre Previdência Social. Continue aí, continue mandando suas perguntas. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a advogada Vanessa Viduto. Vanessa, o Josimar Santos, ele conta: eu trabalhei 6 anos e meio em uma empresa e ao ser mandado embora eu descobri que a empresa não depositava o valor para o INSS. O que fazer quando chegar o tempo de me aposentar se não foi depositado? Eu tenho guardados todos os olerites comprovando os depósitos.
Perfeito, ele está sendo extremamente diligente, correto, porque no Olerite, Madi, vem ali o desconto da contribuição que o empregador faz necessariamente do salário dele. E o empregador descontando a contribuição do salário dele e não repassando para o INSS, inclusive, ele está praticando um crime de apropriação indébita. Ele pode ficar tranquilo que o INSS tem que considerar essas contribuições, porque a INSS tem obrigação legal de fiscalizar o correto recolhimento das contribuições e esse ônus não pode ser repassado para o trabalhador. Então, basta ele ter o registro em carteira, se ele tem os olerites com os descontos, melhor ainda, essa documentação é suficiente para ele ter esse tempo considerado. Muito bem, assim como a Rose, a nossa personagem que a gente mostrou no início do programa, que sofreu um acidente de trabalho, tem pouco mais de 30 anos e está em dúvida se deve se aposentar ou não, nós temos outras pessoas com dúvidas semelhantes sobre a Previdência. Nós vamos ver uma do senhor Antônio, mas quem explica é o filho dele. Bom dia, eu sou o Roberto, esse aqui é meu pai, o senhor Antônio. Ele contribuiu pelo INSS 20 anos, aí ele entrou na Caixa em 82, com 2 salários mínimos. E hoje ele não ganha nenhum, praticamente. O que ele deve fazer para poder fazer a revisão da aposentadoria dele? Então, Vanessa. Olha, em 82, nesse período, há revisões possíveis a serem feitas, tá? É preciso que ele tenha a carta de concessão e memória de cálculo em mãos e também seria interessante ele ter a relação dos salários de contribuição que vem naquele documento chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Agora, como a gente já comentou aqui, não existe mais vinculação do benefício do INSS com o número de salários mínimos. Não vai ser essa a correspondência que vai ser buscada, mas há revisões sim a serem feitas, ele precisa fazer uma análise, enfim, ele pode até, se ele não tiver condições de contratar um advogado, se dirigir ao Juizado Especial Federal, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, que há um atendimento gratuito, sem advogado e, se for o caso, ingressar com uma ação judicial de revisão. O Jorge Ferreira escreve: o meu pai era aposentado e faleceu no dia 22 de fevereiro deste ano. Após darmos entrada na documentação necessária, a minha mãe ainda não recebeu a pensão a que ela tem direito. Por que o INSS demora tanto, não é? Ele usou um termo assim, procede com tanta lerdeza, né, em relação ao cumprimento da lei quanto aos direitos de aposentados e pensionistas. Olha, sem dúvida alguma, esse prazo que está demorando desde fevereiro até a gente já está em maio, não é um prazo razoável. O INSS teria 45 dias no máximo para, em sendo cumpridas as exigências que foram feitas de documentação, deferir esse benefício. Se o segurado falecido estava aposentado, a mãe é legalmente casada, apresentando a certidão de casamento, cópia de RG, CPF, enfim, não há porquê essa demora. Inclusive, esse benefício ele é concedido na hora em que a pessoa vai ao posto do INSS. Não há nenhuma análise complexa a ser feita nessa situação. A não ser que tenha alguma situação aí que ele não esteja ou esqueceu de contar um pouquinho melhor para a gente, porque tá realmente estranho. Agora, se essa situação está se verificando, ele pode também ingressar com uma ação, pedir uma liminar e pedir até dano moral, porque essa demora não é uma demora razoável, está bem acima do prazo previsto na legislação. Olha, José Orzari escreve: gostaria de saber, eu tenho 35 anos de contribuição, 50 anos de idade. Estou pensando em me aposentar, mas me disseram que se eu me aposentar e continuar a trabalhar, eu tenho o direito de me desaposentar e aposentar novamente depois de aproximadamente 5 anos. Isso é verdade? Olha só, com 35 anos de contribuição, ele pode se aposentar por tempo de contribuição, aposentadoria integral. Mas a gente sabe que, na verdade, essa integralidade não existe, porque vai ocorrer a incidência do fator. E como ele tem 50 anos de idade, o fator previdenciário vai ser pesado. Ele vai ter um redutor aí de entre 40% a 50% do valor da média dele. Né? A desaposentação, ou seja, se ele continuar trabalhando e vertendo contribuições para o INSS, existe uma tese judicial, ou seja, ele vai precisar ingressar com uma ação no Poder Judiciário e pleitear a consideração desse tempo posterior e dessas contribuições. Essa tese ainda não é uma tese pacífica, é uma tese bastante controvertida.
há juízes concedendo, porque essas contribuições estão sendo vertidas para o INSS, e nada mais justo do que elas favorecerem a geração de um novo cálculo favorável ao aposentado que pagou, que continuou contribuindo. Mas isso ainda não é pacífico, há muita discussão se o dinheiro tem que ser devolvido ou não tem que ser devolvido, se a aposentadoria pode ser renunciada e substituída por uma outra. Quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal, há um recurso pendente de votação, a gente espera que o quanto antes o Supremo se reúna para fazer essa votação, né, porque são direitos dos aposentados que estão ansiosos aí esperando essa possibilidade de revisão. E vai restar para esse nosso amigo também esse projeto de lei que está em tramitação em regime de urgência, que a gente espera que de fato essa urgência, seja, né, mais ou menos urgente, efetivada, pois é. E ele, se ele for aprovado, né, também vai ter essa opção de substituir por uma aposentadoria sem o fator. Mas no caso dele, como a somatória da idade com o tempo dão 85, ele teria que atingir 95 para ter direito a essa situação prevista no projeto de lei. Vanessa Viduto, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento. Recebemos muitas perguntas e voltaremos a falar sobre isso. Um bom dia para você. Eu que agradeço, um bom dia. Bem, amanhã a gente se encontra para falar sobre dependência química. Mande suas perguntas. Bom dia, até lá.